E aí, na prova de matemática, você sabe qual é a função mais cobrada no Enem? Não? Fala galera! Olha só, meu nome é Valderi, eu sou professor de matemática e física. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Certo? E hoje estamos aqui para gravar mais uma videoaula top de matemática. Mas antes, não se esqueça de me seguir lá no Insta. Vai lá no Insta, acesse a bio do Insta, você vai ter acesso ao canal, certo? Fala, Valderi, fala, galera. Vocês vão, depois que assistir as videoaulas lá do canal, vocês vão dizer assim, eu tô nem aí. Então não se esqueça, se inscreve no canal, né? Dá aquele like, aquele joinha, faz seu comentário, certo? Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Divulga aí, galera! Então fala, galera! Estamos aqui agora falando do assunto mais cobrado no Enem, na prova de matemática, quando se refere à função. A função mais cobrada no Enem é essa, função afim, ou também conhecida como função polinomial do primeiro grau, galera. Essa função é a função realmente mais cobrada na prova do Enem. A prova de matemática cai com muita frequência essa função afim. Seja ela de forma em gráficos ou seja ela num probleminha para você montar a função, certo? Então veja bem, antes da gente falar bem dessa função aqui que é muito cobrada, vamos fazer aqui o seguinte, vamos lembrar dessa observação aqui importante, para não confundirem, que o f de x é a mesma coisa que o y. Ou seja, o f de x e y na função representam a mesma coisa. Aí você vai dizer, peraí. Para tudo aí. X e y é a mesma coisa? Não, galera. F de x é igual a y. Não é que quero dizer que x seja igual a y. Portanto, essa função que tem aqui pode ser escrita dessa forma. Ó. Y é igual a ax mais b. Certo? Assim representa essa função afim ou função polinomial do primeiro grau. Mas eu preciso saber o que é que significa cada parte dessa função. Então, como é que eu faço para identificar essas partes? Primeiro, nós temos aqui o que nós chamamos de A, né? O A da função, que é o coeficiente de x, mas também é muito conhecido como coeficiente angular. Coeficiente angular. Pode ser chamado de coeficiente angular, ou como geralmente eu gosto também de chamar, de taxa de variação, olha, taxa de variação, certo? Também é conhecido como taxa de variação. Então, coeficiente angular ou taxa de variação. Esse aí é que ele vai dar as características do gráfico, né? Se o gráfico vai inclinar mais, se o gráfico vai inclinar menos, se o gráfico vai ser inclinado de forma crescente ou se ele vai ser inclinado de forma decrescente. Quem determina tudo isso é esse coeficiente angular ou taxa de variação. Esse B aqui no caso, a gente chama muito de valor fixo, certo? Vamos colocar aqui para os problemas, né? Conforme organizar os probleminhas, a gente vai chamar isso aqui de valor fixo ou simplesmente coeficiente linear. Coeficiente linear, olha, coeficiente, que é um C, coeficiente linear. Bom, você pode chamar de coeficiente linear ou para os probleminhas que vai fazer a montagem da função, também pode ser chamado de valor fixo, certo? É o valor fixo que você encontra no problema da função. Esse x aqui no caso, gente, pode ser chamado de zero da função ou raiz da função. Quando? Quando f de x for igual a zero. Então, ó, se f de x for igual a zero, então x é a raiz da função. Quando f de x for igual a zero, ok? Bom, então isso aí é para a gente entender o que é exatamente esse coeficiente angular e o coeficiente linear. Graficamente mostrando, para a nossa função afim, se esse valor de A, que nossa função é essa, y,
é igual a x mais b, né? Se esse valor de A for positivo, valor de A sendo positivo, o gráfico vai ser crescente. Olha aí, galera, o gráfico vai ser crescente sempre que o valor de A for positivo. Ele vai crescer. Então, nesse gráfico crescente, o que a gente pode identificar? Quem é o valor de B? Eu consigo identificar no gráfico? Consigo, olha, o ponto em que o gráfico toca o eixo Y. Lembrando que isso aqui só vai ser o valor de B quando ele toca Y, se nós estivermos trabalhando com a origem, porque há questões, né? Inclusive o Enem já fez a pegadinha, não colocando ali na origem. Ele trabalhou um pouquinho mais, né, afastado dessa origem, o gráfico aí. Então, no caso, pode confundir. A gente vai ver aí. E esse 12 representa o quê? Representa o valor de A? Não. O 10 representa o valor de A? Não. Isso aqui representa um ponto, né? O 10 e o 12 representam as coordenadas desse ponto. Ou seja, para esse ponto, o 10 está representando o valor em X e o 12 está representando o valor em Y do ponto. Aí você diz, e como é que eu faço para encontrar o valor de A? Então, é uma maneira bem fácil de você encontrar o valor de A, que também chamamos de taxa de variação. Gente, como é linear, né? O gráfico aqui é linear. Em qualquer ponto que você pegar, que você tenha à disposição no gráfico os determinados valores, você pode identificar esse valor de A. Por exemplo, eu aqui tenho a origem, né? Aqui 0, para o valor x ser 0, y é 4. E aqui eu consigo identificar um ponto, né? Mas um ponto que 10 aqui é o valor de x e 12 é a sua coordenada em y. Portanto, para determinar o valor de A, você pode fazer aqui, olha, você trabalhar, já que é uma taxa de variação, você pode trabalhar aqui, no caso, a razão entre a variação de y, a variação no eixo y e a variação no eixo x. Ou simplesmente você pode chamar isso aqui de altura e esse outro aqui de base. Então, qual foi, no caso, por exemplo, a nossa variação de altura? Foi de 4 para 12, que dá igual a quanto? A 8. E qual foi a sua variação na base? Né? Como se aqui fosse um triângulo. Estou trabalhando aqui como se fosse um triângulo retângulo. E a variação na base? De 0 para 10 vai ser 10. Portanto, o valor de A seria quem? Aí eu vou analisar. Vai ser positivo ou negativo? Como a inclinação é para a direita, ou seja, crescente, A tem que ser positivo. Então, a altura foi 8, né? Olha, que é a variação de Y. E a variação de X, que é a base, foi 10. Aqui você pode colocar na forma de fração ou simplesmente dividir 8 por 10, que dá 0,8. E o valor de B, quem é mesmo o valor de B? O valor de B é esse ponto aqui, olha, onde tocou o eixo Y, na origem aqui nós temos 0, e aqui é o valor de B. Então, o valor de B é 4. Logo, a nossa função seria o valor de A, 0,8, x mais 4, que é o valor de B. Simples assim. Aí, aqui a outra função. Também, no caso, representando a função y igual a x mais b, função do primeiro grau também, né? Só que aqui vocês estão percebendo que a inclinação é decrescente. Isso porque o valor de A é 0, você está inclinado para a esquerda, certo? Então, ele inclinado assim para a esquerda, isso quer dizer que é decrescente. Nesse caso, você também pode calcular o valor de A usando o mesmo raciocínio. Ah, mas se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, se eu quisesse encontrar o valor aqui no meio, por exemplo, se eu dissesse aqui no caso, já que isso aqui é linear, se eu pegasse aqui, por exemplo, fosse aqui 2,5, que é a metade. Se é linear, gente, aqui também vai estar a metade. Então, de 0 a 5, a metade é 2,5. De 0 a 10, a metade é 5. Aí você poderia encontrar assim. Você pode determinar qualquer valor da forma linear. Mas como a gente quer trabalhar aqui, no caso, o valor de A, né? Eu quero encontrar apenas o valor de A. Vamos organizar isso aqui. Basta fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Como? Fazer a razão entre a altura do triângulo, né? A altura aqui do triângulo, e a base do triângulo. Fazer a razão entre a altura e a base do triângulo. Como seria essa razão aí? Idêntica que eu fiz anterior, mas com uma ressalva. Veja que A é negativo, então você tem que ficar ligado nesse detalhe. Então aqui no caso, vamos deixar aqui 10, que é a altura, que vai de 0 a 10, e a base vai de 0 a 5, então a base é 5. Portanto, o valor de A vai ser... Então, você já identificou que é decrescente. Como você identificou que é decrescente, A é negativa. Então, nesse caso, vai ser a altura que é 10 e a base que é 5.
vai ser igual a menos 2. Esse é o valor de A. E qual é o valor de B? Está aqui, ó, onde tocou o eixo Y, no plano cartesiano de origem 0, esse representa o valor de B, que é 10. Então, 10 representaria o valor de B. Logo, a nossa função ficava y igual a é menos 2, então menos 2x, mais b, que é 10. Está aí a nossa função. Basta analisar o gráfico se é crescente ou decrescente. Então, para questões de gráfico, eu ficar ligado nesses detalhes aí. Sempre que forem retas, é função do primeiro grau, ou função afim, né? Função polinomial primeiro grau, ou função afim. Vamos na prática. Uma questão do Enem aí. Aqui no caso não é gráfico, é a montagem de um probleminha. Estão usando a função. Diz assim, Enem 2019, a questão diz, uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, ele diz, um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Olha aí, olha. O gerente ele recebe R$1.000 por semana. Então, o gerente já tem esse valor fixo. Os outros funcionários são diaristas. Os outros são diaristas. Os outros, né? Outros funcionários. Só vai depender da quantidade de funcionários aí. O gerente já tem o valor fixo dele. Olha aí, lembrando o valor fixo. Lembra do valor de B? Já podemos organizar nesse formato. Cada um deles trabalha 2 dias por semana. Olha os diaristas, ó, só trabalha 2 dias na semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Se ele recebe R$80 por dia e trabalha 2 dias na semana, então se a gente for analisar aqui, fazer a montagem do problema usando a unidade como semana, então nesse caso, como são 2 dias, ó, aqui você vai ter o seguinte, ó, 2 vezes 80, que dá igual a R$160. Então, por semana, os diaristas, né, que são os funcionários, os outros funcionários, recebem R$160 por semana. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Como tem os diaristas, né? Então, aqueles caras ali para a quantidade pode até variar. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a taxa de variação sendo A, né? Usando aqui a função, olha, Y igual a AX mais B. Se a gente fizer a montagem bem direitinho aqui, ó, X é a quantidade total de funcionários, mas só que temos uma pessoa que recebe um valor fixo, que é o gerente. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, no caso, os outros funcionários, vou colocar aqui, outros funcionários. Vai ser quem? O X, que é o total, menos o gerente, porque X é todo mundo, juntando tudo. Então, os outros funcionários, tirando o gerente, fica só X menos 1. X é total, tirando o gerente. E aqui, no caso, o gerente é exatamente esse 1, certo? O gerente é exatamente esse 1 aí, ok? Então, se eu for fazer aqui a montagem, vai ser o seguinte. Y vai ser igual a é a taxa de variação, ou seja, a taxa de variação é você estar pagando por semana a esses funcionários diaristas, você está pagando por semana quanto? 160. 160. Mas quantos são os diaristas? Não sei a quantidade deles. Então vai ser X menos 1, olha. Porque esse 1 era o gerente. Mais o valor fixo, que é o valor do gerente, que foi 1.000. O gerente já tem o seu valor fixo. Quem está recebendo 160 por semana são os diaristas, que eles trabalham 2 dias de 80. Então, por semana é 160. Então, 160 para cada outros funcionários, que é X menos 1. Porque o fixo mesmo é só o do gerente. Então, fazendo aqui agora um cálculozinho básico, nós vamos ter que Y vai ser igual 160 vezes X dá 160X menos 160 mais 1.000. Então, aqui vai ficar Y igual a 160X menos 160 mais 1.000, no caso aqui vai dar 840. Então, mais 840. Pronto, essa é a função que representa o nosso probleminha. Tá vendo aí, ó? A gente usar a função do primeiro grau para montar um probleminha. Então, questão do Enem aqui, você pode trabalhar a função do primeiro grau, né? Função afim, utilizando a montagem de um problema. Simples, é só questão de prática, viu, galera? Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Vá lá, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Ah, eu não sei como chegar no canal? Segue aí no Insta, lá vai lá na bio do Insta, que você vai ter acesso direto ao canal, certo? Lá vai ter o link.
E a próxima questão aqui, o exercício 2, foi de 2016. Fala, não me diga! Mas tá valendo, né? 2016, a questão diz assim: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. É uma questão, um textozinho bem interessante. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Olha aí. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Tá aí o gráfico mostrando esse período aí. Suponha que essa tendência linear, olha aí, ó, tendência linear, esse linear é importante, observado no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Então, ele está dizendo que isso aqui pode se prolongar pelos próximos meses. Ah, você passou do eixo? Passei porque aqui não é zero, olha. Certo? Olha. Aqui não é zero, olha. Não é a origem aqui ainda, por isso que pode baixar um pouquinho aqui. Nas condições dadas, agora é o comando. Qual o tempo mínimo, olha aí, ó, qual o tempo mínimo após o sexto mês, olha aqui onde é que está o sexto mês. Então, após esse sexto mês, né, ó, certo? Então, daqui para frente, que me interessa, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade. Então, qual é o tempo mínimo porque ele atingiu zero? Aqui não ficou tão fácil da gente trabalhar aquele A e o B. O A dá para trabalhar tranquilamente. O B que vai dar mais probleminha para a gente, porque não estamos aqui na origem. Então, não podemos dizer que B é 30%. Então, aqui vai ser uma questão de interpretação linear, que a gente, como fiz lá no gráfico lá, você pode interpretar todos os pontos da mesma forma. Ou seja, o A pode ser encontrado em qualquer ponto aí. Então, para a gente observar aqui o seguinte, olha, se fosse analisar nesse eixo vertical, né? Se aqui fosse colocar o 0% aqui, ó. Então, para crescer aqui de 0 até 10, ó, porque aqui no caso nós temos 6, né? Ó, vamos destacar essa parte aqui dos 10%, ó, porque até o sexto mês aqui, ó. É o único que a gente tá vendo aqui em cima do ponto, porque esse aqui não tá exatamente no encontro aqui, ó. Esse aqui também não tá. Esse aqui também não tá. Esse aqui também não tá. Esse aqui já estaria em cima do encontro das retas. Então, é mais fácil trabalhar ou nesse ponto ou com esse ponto, porque ele está exatamente mostrando as coordenadas. Aqui está mostrando 6 para 10%, esse aqui está mostrando 5, mas não tem exatamente o valor dele, é abaixo de 15. Portanto, a gente procura pegar os pontos que são mais fáceis de analisar as coordenadas. Bom, vamos analisar aqui o detalhe, gente. Vamos ver a porcentagem. Se a gente analisar bem, no caso de um mês para outro, aqui, ó, baixou entre 30 e 25, né, ó. Então, aqui no caso, não chegou a 10%, não chegou nem a 5% de queda, né? Porque não bateu aqui exatamente no ponto. Mas a gente vai ver o seguinte. Aqui eu vou perceber que baixar aqui no caso, olha aí, ó, de 30 para 20. De 30 para 20 são 10%. Por que você está falando isso? Porque ele quer saber quando atingir o nível zero, olha. Para atingir o nível zero, né? O nível zero aqui, olha. O nível zero. Eu tenho que baixar do mês 6 até esse período aí, tenho que baixar 10%, certo? Para atingir esse nível zero aqui, eu tenho que baixar 10%, para atingir esse nível zero que ele quer. Então, vamos analisar essa interpretação de 10 em 10%. Se eu fizer essa relação de 10%, ó, de 30 para 20, ó, aqui já é 10%, né? Ó, de 30 para 20 não é 10%? É claro. Então, de 30 para 20, foi 10%. Que é o que a gente precisa baixar aqui, é 10%. O crescimento é linear, o decaimento também é linear. Então, aqui em 10% que eu baixei, ou seja, o 20 está ligando com que tempo aqui, ó? Aqui vai estar, gente, no meio, né? Então, aqui nesse caso, o tempo seria 3 meses aqui e meio, né? Aqui entre o 3 e o 4, não é isso? 3,5? Só que não. Por que não seria 3,5? Porque eu não tenho que analisar só esse pedaço, eu tenho que observar que não começou do 0, começou do 1. Então, daqui para cá, ó, esse intervalo aqui, ó, de tempo, aí ficou 1, 2, 2,5, certo? Ó, 2,5 de mês, 2,5 meses. Então, nesse caso, como é linear, a cada 10% é de 2,5 e 2,5 meses. Ou seja, a cada 2 meses e meio, ele vai baixando 10%.
Por que eu digo que vai a cada 10 meses e meio baixar 10%? Como ele frisou, é uma queda linear, é uma reta, certo? Portanto, no caso, a alternativa seria a letra A, galera. A de amor. Não, nada a ver, irmão. A de aprovado. A de quando você chegar lá no Enem, você vai dizer que eu tô nem aí. Depois de assistir todas essas videoaulas do canal. Certo, galera? Beleza? Então agradeço a todos pela atenção, galera. Até o próximo encontro. Me siga aí, porque você vai se dar bem no Enem. Porque eu tô nem aí. A garça